Hoje eu vou falar 20 conteúdos para você finalmente conseguir aprender física. Se você não souber esses conteúdos, vai dificultar muito a sua vida. Então preste atenção para ver se você está sabendo todos ou se está precisando revisar algum. Oi amigos, beleza? Hoje eu vou falar então com vocês 20 conteúdos muito importantes para a gente aprender física. Alguns deles são lá do fundamental. Então presta bastante atenção para ver se você está sabendo direitinho ou se isso está dificultando você aprender física, né? De fato. Depois eu vou fazer vídeos mais detalhados de cada um. Hoje a ideia é dar uma visão geral bem rapidinho para você fazer tipo um diagnóstico aí para ver se está sabendo tudo. Beleza? Então o primeiro, mais óbvio de todos, é o que é física. Você precisa aprender o que é física e, principalmente, diferenciar de fenômenos químicos e físicos, beleza? Segundo, você ter uma visão geral da física. Às vezes, a gente precisa associar um conteúdo de física de um ano com um conteúdo que a gente já viu ou conteúdo que a gente ainda vai ver. E isso ajuda muito, facilita muito o aprendizado, tá? Depois, para que estudar? Porque se a gente não tem uma noção do que para que a gente está estudando aquilo ali, fica muito difícil a gente aprender, a gente fica desmotivado, beleza? Eu vou deixando os vídeos aqui no card, tá? O que é física, uma visão geral da física, eu já fiz alguns vídeos sobre isso, eu vou deixar o vídeo aqui no card. Também tem um vídeo legal que eu falo como que a gente pode estudar a física. Então, antes de tudo, é interessante você saber como estudar. Eu vou deixar o vídeo aqui também. Beleza. Grandezas físicas, muito importante você saber as principais grandezas, as principais unidades de medida, também a próxima aqui. E o SI, o que é esse sistema internacional? Com algumas regrinhas principais dele. Continuando então, a gente tem algumas outras muito importantes. Grandezas proporcionais ainda está associado com as grandezas físicas, tá? Mas grandezas proporcionais são aquelas que você consegue fazer comparações entre elas, que elas crescem ou diminuem do mesmo jeito, né? Beleza? E aí você consegue usar uma regra de 3, que é muito interessante você saber também, para você conseguir resolver as questões. Depois, você precisa saber fazer aproximações em física. A gente, às vezes, tem várias casas decimais e a gente vai desprezar essas casas. Como que a gente vai fazer essa aproximação do jeito certo? Potência de 10, que é o 1 com um monte de zero ou um monte de casa depois da vírgula e o 1 lá no final. E aí você precisa saber como escrever isso. Notação científica, que é um jeito mais ampliado e uma convenção de como usar as potências de 10 com outros números, que não seja só o 1 e o 0, beleza? Depois, as operações com essa notação científica são 5 operações principais: soma, subtração, potenciação, multiplicação e divisão. Exercício aqui no card também para você ver de notação, de operações e de ordem de grandeza, que é o próximo aqui. Beleza? Ordem de grandeza também é bem importante você saber, que é só seria uma aproximação, entre aspas, da notação científica, tá? Você precisa saber também quais são os prefixos do SI e um caso específico, mais específico desses prefixos, é a conversão de unidades, tá? Essas duas partes, elas estão muito associadas, é muito legal você saber fazer essa conversão de unidades, e eu falo disso nesse vídeo aqui. Ficou muito bom, dá uma olhada lá para você conseguir fazer as conversões de unidades. Beleza. Depois, você precisa saber Teorema de Pitágoras e o triângulo retângulo. Para que vai ser importante isso? Para você aprender a juntar dois vetores em um só. A gente faz muito essa operação para isso, tá? E a gente também gosta de dividir um vetor em dois. E aí essa é a decomposição de vetores, tá? Então, muito interessante para trabalhar com vetores, saber o Teorema de Pitágoras e como que a gente faz a decomposição de vetores, usando o seno e o cosseno. Muitas pessoas não aprendem, mas que é muito importante, que são equação do primeiro grau, a equação do segundo grau. Em física, a gente usa muita matemática. Física não é matemática, mas usa muita matemática.
Então você precisa sim saber a equação do primeiro grau e a equação do segundo grau. Inclusive, para resolver a equação do segundo grau, a gente usa muito a fórmula de Bhaskara. É muito importante você saber a fórmula de Bhaskara, tá? Para te ajudar a resolver as coisas de física. E para fechar, a última, a gente usa muitos gráficos em física para analisar gráficos de equação do segundo grau, equação do primeiro grau e vários gráficos. Eu vou deixar aqui como que você interpreta gráficos. É muito importante. Link aqui no card, beleza? E qual desses 20 conteúdos você tem mais dificuldade? Comenta aqui para mim, vai! Para eu saber, para eu produzir vídeos nesse sentido. Eu espero ter te ajudado e tudo de bom!